Um herdeiro inesperado. A juventude de Salomão, o palácio de Davi, em Jerusalém, respirava tensão. Não era mais o lugar de danças e vitórias que um dia celebrou a Arca da Aliança entrando entre palmas e harpas. Agora, era como se o tempo tivesse puxado um manto de poeira sobre tudo, até mesmo sobre o coração do rei. Davi, o gigante matador de gigantes, jazia sobre um leito de cobertores, lutando contra um frio que nem o sol de Judá conseguia aquecer. Os servos cochichavam pelos cantos. Os olhos do rei, antes como fogo de guerra, ardiam apenas de saudade. Saudade de dias em que a unção corria junto ao suor da pele. Saudade de quando ouvir a voz de Deus era mais comum que o silêncio dos corredores. E enquanto o corpo de Davi enfraquecia, os abutres começavam a circular o trono. Adonias, um dos filhos mais velhos, forte, carismático e popular, decidiu agir, sem consultar o rei, sem buscar o profeta, sem se dobrar diante do altar. Mandou preparar carros, cavaleiros, uma comitiva digna de um monarca. Fez banquete, convidou oficiais, chamou até o general Joabe, mas ignorou o sacerdote Zadok, o profeta Natã e o mais importante, Salomão. Agora pare, respire. Imagine isso. Enquanto Adonias erguia a taça do vinho proclamando-se rei entre risos e brados, Salomão estava em silêncio. Um jovem ainda envolto pela sombra da mãe, Batseba. O nome dele, lembrado por muitos como fruto de um escândalo real. Um erro coberto por misericórdia, mas que ainda deixava eco nos corredores do palácio. Mas é aí que a trama muda. O céu interrompe os planos da terra. Natã, profeta leal, sente o cheiro da traição e corre até Batseba. Vai ao rei agora, diz ele, com os olhos cravados no invisível. Faz com que ele se lembre da promessa. Batseba entra nos aposentos do rei com a ousadia de quem não pode mais esperar. A mulher que um dia foi a viúva de um guerreiro agora falava como a mãe de um rei. E quando Davi ouve, algo desperta em seu espírito, como uma brasa adormecida que reacende com o sopro do destino. Então vem o giro, uma virada divina digna de prenúncio eterno. O velho rei convoca seus últimos folegos. Com voz rouca, porém carregada de autoridade, ordena: assim como jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim. Assim o farei hoje mesmo. 1 Reis 1h30, e naquele instante, um novo futuro começa a ser escrito. Imagine a cena. A mula real, símbolo de legitimidade, é trazida. Salomão monta nela. Entre o som grave dos chofares, a poeira que se ergue dos cascos. O povo sai de suas casas, das ruas, dos becos. Gritam: viva o rei Salomão! Zadok derrama o óleo sagrado sobre sua cabeça, o mesmo óleo que outrora tocou a testa de Saul e depois de Davi. Agora é ele, o improvável, o discreto, o inesperado. O som se espalha como trovão. Adonias ouve e empalidece. Seus convidados se dispersam como folhas ao vento. Aquela coroa que tentaram tomar pela força, Deus entrega a quem escolheu pela essência. Mas quem é Salomão? Afinal, um jovem cercado de expectativas, sombras e silêncios, sem experiência militar, sem fama de guerreiro. Um rei em potencial, sim, mas ainda bruto como madeira recém-cortada. E agora, com unção fresca escorrendo por suas têmporas, ele precisa aprender a governar um povo rebelde, uma nação dividida, uma dinastia marcada por sangue e promessas. E é nesse vórtice de responsabilidade e temor que, numa noite, algo sobrenatural acontece. 2. O sonho em Gibeão. Quando Deus pergunta, o coração responde: as primeiras noites de um rei jovem nunca são silenciosas. A coroa pode ter brilho por fora, mas pesa por dentro. E era assim que Salomão se sentia. De dia, ouvia conselheiros. De noite, ouvia seus próprios medos. Ele sabia o que os outros sussurravam. É muito novo. Não tem a força do pai. Vai ser só um rei de aparência. Mas Salomão não tinha tempo para vaidade. Ele precisava de algo que nenhum trono, nenhuma riqueza, nenhum exército poderia dar. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Foi então que Salomão subiu a Gibeão. Gibeão. Aquela colina sagrada onde os altares antigos ainda exalavam cheiro de sacrifício. Onde o povo de Israel, mesmo sem o templo de Jerusalém, ainda buscava o eterno com temor. Salomão levou consigo 1000 holocaustos. 1000.
não por obrigação, mas porque o coração dele queimava por algo além do que o mundo podia oferecer. E naquela noite, quando a fumaça do sacrifício já se dissolvia nas estrelas, quando a chama já era só brasa e os olhos pesavam de cansaço, Deus apareceu. Não foi um trovão, não foi uma tempestade de glória. Foi em sonho, como quem sussurra ao coração sem pedir licença. A voz veio como vento suave, mas com um peso eterno. Pede-me o que quiseres, que eu te darei. 1 Reis 3:05, pausa. O céu inteiro pareceu prender a respiração. Essa pergunta não era só um teste, era uma janela para a alma. Salomão podia ter pedido riquezas, poder, vitória sobre os inimigos, longa vida, terras e exércitos. Mas ele não titubeou. Com a voz trêmula, mas firme, ele respondeu: Senhor, eu sou ainda um menino, não sei como sair nem entrar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3, 7, 9, um pedido de humildade, uma oração que escancarava a alma. E o céu sorriu. O próprio Deus se admira, como quem vê uma flor nascendo no meio do deserto. Ele não só atende, como excede. Já que não pediste para ti longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, farei como pediste, dar-te um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de ti nem haverá depois. 1 Reis 3, 11, 12, e ainda mais, também te darei o que não pediste, riquezas e glória. Quando Salomão acordou, o mundo era o mesmo, mas ele não era mais o mesmo. Havia um brilho novo no olhar, não arrogância, não orgulho, mas aquele tipo de certeza que só quem ouviu Deus de perto consegue carregar. Ele volta para Jerusalém. E então, a primeira prova o espera. 2 mulheres, um só bebê, e um julgamento que mudaria tudo. 3. Um julgamento e 2 bebês. A sabedoria em ação, Jerusalém ainda acordava. Os mercados se preparavam, os portões da cidade se abriam devagar e o som dos levitas no templo preenchia os ares com reverência. Mas algo diferente pairava sobre o palácio, algo que colocaria à prova o jovem rei recém-ungido. Um caso, uma disputa, um drama onde a vida e a morte andavam lado a lado. 2 gritos ecoavam no salão de julgamento. 2 mulheres, marcadas pelo cansaço e pela dor, estavam diante do trono. O povo se espremia ao redor, curioso, sussurrando, especulando. Elas eram prostitutas, mulheres que a sociedade não via, mas Deus vê. E Salomão, mesmo com a coroa fresca sobre a cabeça, sabia. A justiça divina não escolhe aparência, escolhe verdade. A primeira falou. Disse que ambas moravam na mesma casa. Ambas deram à luz com poucos dias de diferença. Mas numa noite escura, algo trágico aconteceu. O bebê de uma morreu. A outra acordou e viu o filho morto ao seu lado. Mas não era o seu. Olhares se cruzavam. A dor era real. Mas qual delas falava a verdade? A outra mulher, com os olhos úmidos e voz carregada de indignação, gritava que era mentira, que o filho vivo era dela, que a outra é quem havia trocado os bebês enquanto ela dormia. Um bebê, 2 mães, nenhuma testemunha. A lógica humana parava ali. Mas era ali também que a sabedoria divina começava. E então, Salomão se levantou, calmamente, sem pressa, sem hesitação. Seus olhos não buscavam as palavras das mulheres, buscavam algo além. A sala silenciou quando ele falou: Trazei-me uma espada. Espanto. Um guarda engoliu seco, os olhos arregalados, mas ninguém ousava questionar o rei. A lâmina reluziu à luz da manhã, e o rei, com voz firme e rosto sem expressão, ordenou: Cortai o menino vivo em 2 partes, e dai metade a uma, metade a outra. Gritos, desespero, um baque no peito de todos que ouviram. Mas foi então que a verdade se revelou por si só. Uma das mulheres caiu aos pés do trono, chorando com a alma rasgada. Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, não o mateis. A outra, de pé, com voz fria, disse: Nem teu nem meu seja, dívida-se. Ali, diante de todos, a verdade não precisou de argumento. Ela se derramou no clamor de quem ama. Salomão olhou para os guardas e declarou: Dai o menino vivo à primeira mulher. Ela é a mãe.
Um silêncio de espanto tomou o salão. E então, o povo rompeu em admiração. A fama do rei se espalhou como fogo em palha seca. Israel soube, naquele instante, que não era apenas um rei que havia subido ao trono. Era um homem com o coração tocado pelo próprio Deus. E essa sabedoria, que já começava a florescer em gestos e decisões, ainda estava só começando, pois logo o rei ergueria algo que o mundo nunca havia visto, uma casa não feita apenas por mãos humanas, mas para receber a glória do Eterno. 4. Um reino em paz, um templo em construção pela primeira vez em gerações. Israel respirava paz. Não havia filisteus às portas, nem amalequitas à espreita, nem espadas tinindo no vale. As guerras de Davi tinham cessado. O sangue derramado havia, por fim, regado o solo de uma promessa que não podia mais esperar. Era hora de construir, mas não era qualquer construção. Não era mais uma torre, nem um palácio, nem um monumento à glória de um homem. O que Salomão estava prestes a erguer era diferente. Era a casa de Deus. O mesmo Deus que guiou Israel com coluna de fogo e nuvem. O mesmo Deus que habitava em tendas e arcas. Agora, desejava habitar entre colunas de cedro e ouro puro. E Salomão sentia isso pulsar no peito. Era como se o chamado divino ecoasse em seus ossos, como se cada batida do seu coração repetisse: constrói, constrói, constrói. Mas o desafio era imenso. Para levantar algo digno da glória do Altíssimo, Salomão precisaria unir céus e terra. Então ele começou. Primeiro, alianças. Firmou um pacto com Irão, rei de Tiro, o mestre das florestas do Líbano. Cedros altíssimos, esculpidos como colunas vivas, foram trazidos pelo mar em jangadas, como peregrinos em missão sagrada. Depois, artesãos, homens treinados em ouro, bronze, pedras preciosas, bordados, madeira de oliveira. Cada detalhe da construção, cada entalhe, cada ângulo, cada figura de querubim, era feito com temor e tremor. 7 anos. 7. Um número que carrega o sopro da criação. 7 anos de martelos, cantos, orações. 7 anos em que o som do cinzel era música de adoração. E o templo, aos poucos, foi ganhando forma. Do lado de fora, uma fortaleza de beleza indescritível. Do lado de dentro, um céu em miniatura. Havia ouro cobrindo as paredes. Sim, mas era o brilho do propósito que mais iluminava. No Santo dos Santos, a Arca da Aliança esperava. Entre as asas dos querubins esculpidos, o povo sabia, ali Deus falava. E Salomão, olhando cada andar que se erguia, não via apenas colunas e câmaras. Via a realização de uma promessa antiga, sussurrada por Deus ao seu pai Davi, escrita agora na pedra e na história. Era o templo do Senhor, mas mais que pedras unidas por argamassa, era a união de um rei com o céu. E como toda boa aliança, essa exigiria sacrifício, entrega e, acima de tudo, sabedoria. E é dessa sabedoria que nasce algo ainda mais poderoso, palavras eternas, sementes de ouro, prontas para mudar gerações. 5 Provérbios. As pílulas de ouro da sabedoria. Nem toda batalha se vence com espada, nem todo inimigo sangra, nem todo trono se sustenta com tijolos ou alianças. Alguns reinos se mantêm de pé com uma arma invisível e poderosa, a sabedoria. Salomão sabia disso. Depois de noites insones julgando o povo, após decisões que mudavam destinos, o rei percebeu algo. A sabedoria precisava ser registrada, não só vivida, mas transmitida, como uma tocha acesa que passa de mão em mão antes que a escuridão alcance o mundo. Então ele se sentou e escreveu, mas não como quem narra histórias, e sim como quem finca estacas no chão da alma. Cada versículo, uma semente. Cada palavra, uma faca afiada envolta em perfume. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1h07. Ali, na primeira linha, já se ouvia o som do martelo cravando a fundação. Não era filosofia grega. Não era poesia vazia. Era discernimento inspirado, vindo direto do céu, através de um coração marcado por encontros divinos. Salomão falava com reis, e com crianças, com juízes, e com servos, com comerciantes, e com viúvas. Sua voz alcançava todos, porque seus provérbios não vinham de cima para baixo, vinham de dentro para fora.
Mais vale o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Provérbios 16:08. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25:11. É como se cada frase tivesse sido esculpida com o cinzel da eternidade. Imagens, metáforas, comparações do dia a dia, mas que abrem janelas para o mundo invisível. E o mais belo, ele não escrevia para impressionar, escrevia para salvar, para advertir, para curar. Cada provérbio era um escudo contra o engano, uma lâmpada para os pés de quem anda por vales tortuosos, um espelho para quem ousasse olhar o próprio coração com sinceridade. E o povo lia, e memorizava, e passava para os filhos, e os filhos dos filhos. Até hoje, essas frases cruzam gerações como flechas disparadas no tempo. Mas algo começou a mudar. Por quê? Enquanto a boca do sábio ensinava verdades eternas, o coração do homem começou a experimentar os sabores do mundo. E é aí que, entre alianças políticas e visitantes estrangeiros, o ouro do palácio começa a refletir não só a glória, mas também a vaidade. 6 riquezas, reinos e rainha de Sabá ao som das marteladas, havia cessado. O templo estava de pé. Jerusalém, antes conhecida como cidade da guerra, agora era sinônimo de paz, luxo e esplendor. E no centro desse novo mundo, Salomão. Seus conselheiros anotavam suas palavras como se fossem diamantes líquidos. Seus palácios cintilavam como o topo do Monte Hermon ao amanhecer. Seu trono, uma obra de arte viva, com leões esculpidos em marfim e degraus que pareciam flutuar no ar. O mundo inteiro voltava seus olhos para Israel. Mas foi quando Sabá virou o rosto em direção a Jerusalém que o eco de sua fama atravessou continentes. Ela era rainha. De longe, muito longe, de uma terra rica, repleta de especiarias, pedras preciosas e mistérios, provavelmente no sul da Arábia, onde o deserto canta com o vento e os camelôs marcham como caravanas de sombra. A rainha de Sabá ouviu falar de Salomão, ouviu falar de sua sabedoria, mas também de sua riqueza, de seus banquetes intermináveis, de sua corte onde nada faltava e tudo era possível. E ela decidiu ver com os próprios olhos. Será verdade tudo o que dizem? Ou será só mais uma lenda de mercado? Ela preparou uma comitiva como o mundo jamais vira. Presentes, ouro, aromas, joias raras, e embarcou numa jornada pelo deserto que duraria meses. Poeira, sol, areia, mas nenhum obstáculo impediria a curiosidade de uma rainha. Quando chegou, não encontrou um rei suado em pele de guerra. Encontrou um soberano envolto em linho fino, rodeado de cantores, escribas e conselheiros. Mas não foi o ouro que a silenciou. Foi o modo como ele falava. Salomão não respondia. Com frases curtas, ele pintava respostas. Criava imagens com as palavras. E a cada pergunta difícil, ela recebia uma verdade simples, direta, envolvente, como uma lâmina coberta de mel. Não houve mais espírito nela, diz o texto bíblico. 1 Reis 10:05. Ela ficou sem palavras. Uma rainha, sem fôlego, porque viu que tudo o que ouvirá não era nem metade da realidade. Mas havia algo mais. Uma ironia sutil, escondida entre os aromas dos presentes. Salomão, o rei mais sábio do mundo, começava a se encantar pelos elogios dos reis da terra. Ele era admirado por forasteiros, mas começava a se afastar do altar. A rainha de Sabá voltou à sua terra levando respostas, espanto e sementes de algo que o tempo revelaria depois. E Salomão continuou cercado de honra, mas também de propostas, de alianças, de convites, e entre presentes e sorrisos diplomáticos começaram a chegar as mulheres. E com elas, não vinham apenas belezas exóticas, vinham também deuses estranhos e altares ocultos. 7 corações divididos. As mulheres e os altares estranhos no início era só política. Cada casamento, um tratado. Cada aliança, uma estratégia para manter a paz, expandir o comércio, garantir a diplomacia. Egito, Moabe, Edom, Sidom. Reinos distantes entregavam princesas como oferendas de boa vontade. E Salomão, com olhos de rei, mas coração distraído, as recebia. Mas o que começou como estratégia virou rendição. 700 esposas, 300 concubinas,
Não era apenas um harém. Era um império de emoções, costumes, culturas, deuses. As mulheres chegaram trazendo mais do que beleza. Trouxeram seus incensários, seus ídolos esculpidos em madeira e prata, seus rituais, suas festas, suas orações a divindades que não conheciam o Deus de Israel. E Salomão, o homem que outrora orava em Gibeão, que erguera o templo com mãos trêmulas de temor, agora construía altares em colinas para deuses com nomes profanos. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, um rei 11 horas e um. Sim, ele ainda era sábio, ainda julgava causas, ainda escrevia versos. Mas por dentro, o coração começou a se dividir. Cada altar erguido a Astarote, a Milcom, a Quemos, a Moloque, era como uma rachadura no seu interior. E a rachadura não fazia barulho. Ela crescia devagar, como um fio de água cortando pedra. Ironia amarga. O mesmo homem que escreveu sobre tudo o que se deve guardar, guarda do coração agora permitia que o próprio coração fosse invadido por promessas vazias, perfumes exóticos e rezas para deuses surdos. As colinas ao redor de Jerusalém, antes limpas, sagradas, começaram a ser tomadas por pequenos templos pagãos, fogos estranhos acesos, cantigas em línguas que os profetas jamais usaram, dançarinas e sacerdotisas, sacrifícios e rituais que não pertenciam à aliança de Israel. O povo via, os profetas calavam, Deus observava. A presença do Senhor, que antes brilhava como fogo sobre o Santo dos Santos, começou a se esconder como o sol atrás das nuvens. Salomão não blasfemou, não negou Deus com palavras, mas seus atos gritavam que seus lábios não tinham coragem de confessar. E é nesse silêncio que o prenúncio do juízo se forma. Porque quando o coração do homem se divide, a justiça do céu se prepara para bater a porta, e Deus começa a levantar adversários onde antes havia paz. 8. A ira de Deus e o início da queda, o som dos cânticos no templo havia mudado. Antes, eram louvores que faziam o coração vibrar. Agora, soavam como rituais vazios, repetidos por boca, mas distantes do coração. As muralhas de Jerusalém ainda estavam de pé. O trono de Salomão ainda reluzia em ouro. Mas algo invisível, e mais precioso que tudo isso, estava começando a se retirar. A presença do Senhor. Deus via. Deus esperou. Mas o tempo da paciência tem limite, e o limite de Deus é o zelo pela sua glória. E o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecerá. 1 Reis 11 horas e 9, 2 vezes. 2 visitas celestiais. 2 experiências que a maioria jamais sonharia em ter. E mesmo assim, Salomão caiu, não por acidente, mas por decisão. E então veio o decreto, frio, cirúrgico, irrevogável. Porquanto isto houve em ti, e não guardaste meu concerto, rasgarei de ti este reino. 1 Reis 11 horas e 11. O céu não fez escândalo. Deus não gritou, mas falou como um rei que fecha um livro diante de um servo rebelde. Por misericórdia e por amor a Davi, o rasgo não seria imediato. O juízo viria nos dias do filho. Mas a semente da divisão já havia sido plantada. E como se o juízo tivesse despertado forças adormecidas, inimigos começaram a surgir. Hadad, o Edomita, criado no Egito, moldado pelo rancor e pelo desejo de vingança, agora se levantava com fúria ancestral contra Israel. Rezon, fugitivo de Damasco, também voltou. Antes refugiado, agora era adversário. Um espinho vindo do norte, cortando as fronteiras do reino com fogo e estratégia. E mais, Jeroboão, um homem comum, um servo, um dos líderes das obras do reino, mas com um espírito inquieto, ambicioso, observador e escolhido, porque o próprio Deus o separou, como quem recolhe um fragmento para se tornar a nova peça de uma história que recomeça. Salomão, agora envelhecido, começava a sentir o que nunca havia experimentado, a consequência. Os olhos outrora firmes começaram a carregar o peso do remorso. A coroa ainda repousava sobre sua cabeça, mas dentro dele algo já tinha sido tirado. E entre o silêncio de Deus e os ruídos da culpa, Salomão se recolhe, não para os palácios, mas para a alma, para o deserto interno, para perguntas que nem 1000 sábios poderiam responder. E é nesse vazio
nesse abismo entre o que foi e o que não pôde ser, que Salomão decide escrever de novo. 9. Eclesiastes. Reflexões de um homem que já teve tudo. O ouro ainda cintilava nos salões de Jerusalém, mas nos olhos de Salomão havia sombra. Não era a escuridão do pecado, nem o breu da ignorância. Era o tipo de escuridão que só conhece quem já viu luz demais e percebe que nada nesta terra é suficiente. O rei, agora velho, já não colecionava alianças. Colecionava memórias. E dessas, muitas doíam mais do que qualquer espada. Então ele escreve, não para impressionar, nem para reinar, mas como quem se despe, palavra por palavra. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1h02. A frase que abre o livro não é uma introdução, é um golpe no peito. É como se cada letra carregasse o peso de um castelo inteiro desabando por dentro. Salomão olha para trás, para suas construções, seus vinhedos, suas riquezas, seus prazeres, seus banquetes, seus projetos. E, com a frieza de quem já teve o mundo nas mãos, ele diz, não basta, nunca bastou. Tudo o que os meus olhos desejaram, não lhes neguei, não privei meu coração de alegria alguma, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:10-11. Correr atrás do vento. Uma imagem simples e devastadora. Como tentar segurar um suspiro com as mãos. Como construir castelos em maré cheia. Eclesiastes não é um diário. É um espelho. Um campo minado de frases que desconstroem o orgulho, esmigalham a ilusão de controle, confrontam o homem com sua pequenez. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Eclesiastes 3:1-5. Salomão agora fala como quem viveu todas as estações e descobriu que até o tempo é um rio que escapa por entre os dedos. Mas, por trás da tristeza das palavras, há algo sublime, um lampejo, um retorno, pois no meio do niilismo aparente, ele começa a revelar o que de fato importa. Não o ouro, não os palácios, nem as mulheres, nem as festas. Temor. O velho rei começa a reencontrar o caminho, não com pompa, mas com verdade, não nos salões, mas nas linhas cruas de um pergaminho. E Eclesiastes se transforma em algo maior do que confissão. Torna-se um guia, um suspiro lúcido em meio ao barulho do mundo. Porque, às vezes, a sabedoria não grita da montanha, ela sussurra do vale. E nesse sussurro, Salomão começa a ouvir novamente a voz que o chamou quando ainda era só um jovem sem saber como entrar ou sair. 10. A redescoberta do temor ao Senhor. O tempo tem um jeito cruel de passar para os reis. As mãos que um dia seguraram cetros agora tremem. A voz que já ecoou em assembleias agora soa baixa, reflexiva. E o homem que um dia ouviu a própria sabedoria ser comparada à dos deuses, agora encara o espelho da eternidade. Salomão não está mais nos salões dourados. Está no íntimo da alma, no exílio invisível, onde os verdadeiros reis se tornam homens, e os homens, enfim, se tornam filhos. E é nesse silêncio sagrado que o temor ao Senhor volta a florescer, não como imposição, mas como redescoberta. Ele não está mais buscando entender o mundo. Agora, está tentando entender a si mesmo diante de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Essa frase não é um conselho comum. É um lamento vestido de lição. É a voz de um homem que se perdeu enquanto construía o que todos aplaudiam. Porque foi ali, entre projetos gigantes e festas intermináveis, que Salomão deixou o sagrado escorregar pelos dedos. E agora, ao voltar, ele não encontra um Deus com o dedo em riste, mas um Deus com braços abertos e olhos que sempre esperaram. O temor ao Senhor, esse temor que ele mesmo exaltou nos provérbios, agora arde em sua carne, não apenas em suas palavras. Não é mais teoria. É consciência. É arrependimento. É reverência profunda. É ajoelhar com o rosto no pó, sabendo que a graça ainda fala, mesmo quando o homem não tem mais o que dizer. Ele olha para os templos que construiu e vê que o verdadeiro templo estava sempre dentro dele. E esse, por muito tempo, ficou abandonado. Eclesiastes não é só um livro. É uma volta. É o mapa de um exílio interno, narrado verso por verso, lágrima por lágrima.
No dia em que o pó voltar à terra, como era, e o espírito voltar a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:07. Agora, ele fala como quem já se despede, mas não com desespero, com reverência. O velho rei, que um dia buscou entender os ciclos da terra, agora entende que o maior ciclo é este, vir de Deus e voltar para ele. O temor ao Senhor, agora, é mais do que um princípio. É a âncora, o norte, a esperança que resta. E assim, Salomão não apenas volta para o Deus que o chamou em Gibeão. Ele volta inteiro, mesmo depois de ter se despedaçado. Mas o tempo não para, nem para reis, nem para sábios. E um legado, para ser completo, precisa ser mais do que lembrado. Precisa ser transmitido. E é por isso que agora, com palavras maduras, mãos marcadas, coração restaurado, Salomão começa a pensar em como deixar suas últimas lições para o futuro. 11. Um legado de sabedoria e advertência. Velhice chegou como chega o inverno sobre as vinhas, sem pressa, mas sem piedade. Os corredores que antes vibravam com danças, agora ecoavam apenas os passos lentos de um rei solitário. As mulheres que um dia riram ao seu lado já não cantavam. Os conselheiros estavam mais calados que nunca. Os filhos cresciam como ramos em direções opostas. E o povo ainda o chamava de rei, mas o trono já não pesava tanto quanto a consciência. Salomão agora não edificava mais com pedras, edificava com memórias. E memória pode ser abençoada ou pode ser um espinho. Ele lembrava da juventude, do dia em que o céu lhe ofereceu qualquer coisa, de quando respondeu, com o coração puro, dá-me sabedoria. Lembrava de Gibeão, da glória no templo, do dia em que a nuvem desceu e o fogo consumiu o altar. Lembrava também de Sabá, do trono de marfim, dos salões reluzentes, mas com a mesma intensidade lembrava dos altares profanos, do cheiro do incenso estranho, dos olhos das mulheres estrangeiras pedindo apenas mais um tempo pequeno, e ele cedeu. Cedeu pela paz, cedeu por fraqueza, cedeu por vaidade. Agora, velho e desperto, Salomão sabia. A sabedoria que não é vivida se transforma em cobrança, e o erro de um rei ecoa por gerações. Então, ele escreve, não com o brilho do jovem que quer ensinar, mas com o peso de quem precisa advertir. Ele escreve para o filho, para os jovens, para o povo, para os futuros reis, para os errantes, para os que ainda acham que o mundo vai preencher aquilo que só Deus pode completar. Meu filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 3:1. As palavras agora não são mais flechas afiadas. São marcas, cicatrizes traduzidas em conselhos. Frases que doem mais em quem escreve do que em quem lê. E nesse esforço, Salomão transforma a sua história, com vitórias e falhas, com honra e tropeços, em um espelho. Um espelho que não esconde a rachadura, mas ainda assim reflete a luz. Esse é o verdadeiro legado de Salomão. Não apenas o templo, não apenas os livros, mas a vida, vivida em voz alta, escrita com as mãos e com o coração. Porque sabedoria não é sobre ter razão, é sobre ter consciência e coragem de mostrar que até os grandes caem, mas que os caídos podem deixar lições que se tornam eternas. E enquanto suas mãos enrugadas descansam sobre os pergaminhos, Salomão olha para o céu uma última vez e começa a compreender, com clareza cristalina, o chamado que o trouxe até aqui. 12. Salomão e o chamado cumprido. Quando a vida se torna lição, já não havia festas, nem procissões, nem multidões ovacionando o rei com trombetas e danças. O palácio estava quieto. As paredes ainda eram adornadas com ouro e tapeçarias. Mas o que brilhava agora era a consciência limpa de um homem que voltou. Salomão já não usava as vestes de rei com o mesmo orgulho. Agora, ele as vestia como quem sabe, o verdadeiro trono está acima dos céus. E a verdadeira glória não é ser lembrado pelos homens, mas ser conhecido por Deus. Ele sabia, tinha consciência clara, falhou, errou, construiu altares para outros deuses. Deixou-se seduzir por um mundo que jamais saciaria o vazio do espírito, mas também sabia que não morria longe da promessa, porque o chamado de Deus, aquele que o alcançou lá atrás, na juventude, em Gibeão, nunca foi anulado.
Deus o havia chamado para reinar, mas muito mais do que sobre homens, sobre si mesmo. E isso, Salomão só entendeu no final. A verdadeira vitória de um rei não é o que ele conquista com as mãos, mas o que ele entrega com o coração. As últimas palavras escritas não foram de glória, mas de lucidez. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Simples, direto, poderoso. Salomão não conclui sua vida com um decreto, mas com uma confissão. A maior sabedoria que alguém pode deixar não vem de conquistas, mas de arrependimento. Não vem de feitos, mas de entendimento. E o entendimento mais profundo que Salomão nos legou é este: quem começa com Deus pode até se perder, mas se voltar com verdade, ainda cumpre o chamado. O menino inseguro, o rei exaltado, o velho quebrantado, todos eram Salomão. Todos foram moldados pelas mãos invisíveis do oleiro. E assim, com o coração enfim alinhado ao céu, o homem que pediu sabedoria descansa em paz, sabendo que o que escreveu, ensinou, sofreu e superou, transformaria vidas por gerações. E ao relembrarmos sua jornada, somos levados a refletir: será que nós também temos escutado a voz que nos chamou no início,